O Salmo 51 é uma das mais profundas e comoventes expressões de arrependimento e súplica encontradas nas Escrituras Sagradas. Comumente atribuído ao rei Davi após seu pecado com Batseba e Urias, este salmo penitencial serve como um modelo para todos que buscam o perdão divino e a restauração espiritual. Sua mensagem transcende o tempo, oferecendo uma compreensão rica sobre a natureza do pecado, a profundidade da misericórdia de Deus e o caminho para a verdadeira renovação. A súplica inicial por misericórdia e purificação. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Aqui o salmista não se apoia em seus próprios méritos, mas na bondade intrínseca de Deus. A palavra hebraica para misericórdia é hesed, que denota um amor leal, uma bondade que vai além do que é merecido, um compromisso de aliança. Benignidade, ou grande amor, e multidão das tuas misericórdias reforçam a ideia de que a fonte do perdão é a natureza abundante e graciosa de Deus, não a dignidade do pecador. O pedido para apagar as transgressões sugere a remoção completa do registro ou da mancha do pecado. O segundo verso aprofunda essa súplica por purificação. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. As metáforas de lavar e purificar evocam a ideia de uma limpeza profunda e radical. Não é um pedido superficial, mas um desejo ardente de erradicar a mancha do pecado, tanto em suas ações quanto em sua essência. A iniquidade refere-se à distorção ou à tortuosidade moral, enquanto o pecado denota errar o alvo, desviar-se do caminho de Deus. O salmista anseia por uma purificação que alcance as camadas mais íntimas de seu ser, restaurando sua pureza diante de um Deus santo. A confissão sincera e a natureza do pecado. A confissão é um pilar fundamental da oração do Salmo 51. No verso 3, o salmista declara: Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Esta não é uma admissão relutante, mas um reconhecimento doloroso e contínuo. A consciência do pecado não é algo que possa ser esquecido ou ignorado. Ela permanece vívida na mente do pecador. Essa clareza sobre a própria culpa é o primeiro passo para o verdadeiro arrependimento. O verso 4 apresenta uma verdade teológica central. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Embora o pecado de Davi tenha tido consequências devastadoras para Batseba, Urias e sua própria casa, ele compreende que, em última instância, todo pecado é uma ofensa contra Deus. O pecado é uma violação da santidade e da lei divina. Ao reconhecer isso, o salmista valida a justiça de Deus em qualquer julgamento ou condenação. Ele aceita que Deus é justo em seus caminhos, mesmo quando ele revela a maldade humana. A introspecção continua no verso 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Este verso aborda a doutrina do pecado original ou da natureza pecaminosa inata. O salmista não está afirmando que sua concepção foi pecaminosa, mas sim que ele nasceu em um mundo marcado pelo pecado e herdou uma natureza inclinada a ele. Desde o início da existência, a condição humana é permeada pela imperfeição e pela propensão ao erro, destacando a necessidade da graça divina para a verdadeira retidão. Contudo, apesar dessa natureza caída, Deus busca a verdade interior, como expresso no verso 6. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Deus não está interessado em meras aparências ou em rituais vazios. Ele deseja a sinceridade e a integridade do coração. A verdadeira sabedoria, portanto, não é meramente intelectual, mas uma compreensão profunda da vontade de Deus que reside no cerne do ser. É essa verdade e sabedoria interiores que Deus anseia cultivar em seus filhos. O desejo ardente por restauração e alegria. A purificação ritual é evocada no verso 7.
Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. O hisopo era uma planta usada em cerimônias de purificação no Antigo Testamento, como na purificação de leprosos, Levítico 14, ou na Páscoa, para aspergir o sangue. Usar essa imagem é um pedido para que Deus aplique sua própria purificação divina, que é infinitamente mais eficaz do que qualquer rito humano. O resultado desejado é uma pureza absoluta, simbolizada por mais branco do que a neve. Uma transformação completa da mancha escura do pecado em uma brancura imaculada. A tristeza e o peso do pecado são contrastados com o anseio por alegria no verso 8. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. O pecado não apenas separa de Deus, mas também traz uma profunda dor interior, descrita metaforicamente como ossos quebrados. Essa dor espiritual e emocional é tão severa quanto uma fratura física. O salmista anseia pela restauração da alegria que acompanha o perdão e a reconciliação com Deus. O júbilo e a alegria são a prova da restauração da comunhão e da paz interior. No verso 9, o clamor por perdão é repetido e aprofundado. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Esconder a face dos pecados significa que Deus não os veja mais, que não os leve em consideração para condenação. Apagar novamente sugere a remoção completa, a anulação da dívida. É um pedido para que Deus não apenas perdoe, mas remova completamente a culpa e a lembrança do pecado de sua vista. A oração por renovação interior e o Espírito Santo. O Salmo atinge um ponto crucial nos versículos 10 e 12, onde a ênfase muda da purificação para a criação e renovação interior. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Este não é um pedido por uma mera reforma de comportamento, mas por uma transformação radical do ser. A palavra cria, bara em hebraico, é a mesma usada para a criação do universo em Gênesis 1. Isso sugere que a mudança necessária é tão profunda que exige uma intervenção divina que apenas Deus pode realizar, uma obra de nova criação. Um coração puro é um coração sem hipocrisia, voltado unicamente para Deus, enquanto um espírito reto, ou firme, indica estabilidade, firmeza moral e alinhamento com a vontade divina. O temor de perder a presença de Deus é palpável no verso 11. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Este é um eco da experiência de Saul, o primeiro rei de Israel, que teve o Espírito de Deus retirado dele. Para Davi, a maior tragédia não seria a perda de seu reino ou de sua vida, mas a separação de Deus e a ausência do Espírito Santo, que era a fonte de sua sabedoria, força e unção. A presença do Espírito é vista como essencial para a vida espiritual e o serviço a Deus. A restauração da alegria da salvação e o sustento de um espírito voluntário são o foco do verso 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. O pecado rouba a alegria, o perdão a restaura. A alegria da tua salvação não é apenas a alegria de ser salvo da condenação, mas a alegria de estar em um relacionamento correto com Deus. O desejo por um espírito voluntário, ou disposto, generoso, significa um espírito que está pronto e ansioso para obedecer a Deus, não por obrigação, mas por um desejo sincero e renovado. O fruto do arrependimento, ensino e louvor. A transformação pessoal leva a um propósito maior nos versículos 13 e 15. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Uma vez perdoado e restaurado, o salmista não deseja guardar essa experiência para si. Ele se sente compelido a compartilhar o que aprendeu sobre a misericórdia e os caminhos de Deus com aqueles que ainda estão em pecado. Seu próprio testemunho de arrependimento e redenção se torna uma ferramenta para a conversão de outros. O perdão de Deus não é um fim em si mesmo, mas um meio para que o indivíduo perdoado se torne um instrumento de salvação para outros.
O verso 14 faz um pedido mais específico. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Crimes de sangue é frequentemente interpretado como uma referência direta à morte de Urias. Este verso destaca a gravidade da culpa de Davi e seu desejo de ser completamente liberto das consequências e do peso desse pecado específico. A promessa de que sua língua louvará a justiça de Deus mostra que o louvor não é apenas por livramento, mas por reconhecer a retidão de Deus em todas as suas ações, inclusive no perdão. A capacidade de louvar a Deus é vista como um dom divino no verso 15. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. O pecado silencia a alma, o perdão a liberta para o louvor. O salmista reconhece que não pode louvar a Deus adequadamente sem a intervenção divina. É Deus quem deve abrir seus lábios, dando-lhe a liberdade e a inspiração para expressar gratidão e adoração sinceras. O verdadeiro sacrifício e o bem de Sião. Os versículos finais do Salmo abordam a natureza do verdadeiro sacrifício. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Verso 16. O salmista compreende que Deus valoriza algo mais profundo do que meros rituais externos. O sistema sacrificial do Antigo Testamento era importante, mas Deus sempre buscou a obediência e um coração reto acima das ofertas animais. Davi não está rejeitando os sacrifícios, mas afirmando que, no seu estado atual de pecado, sacrifícios externos seriam vazios se não fossem acompanhados por um coração arrependido. Deus não se deleita em cerimônias sem sinceridade. O verso 17 revela o verdadeiro sacrifício que agrada a Deus. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Um espírito quebrantado e um coração contrito, humilhado, esmagado, são expressões de humildade, remorso genuíno e submissão à vontade de Deus. Este é o sacrifício mais valioso aos olhos de Deus, pois demonstra uma dependência total dele e uma completa rendição. Deus nunca rejeitará um coração que se volta para ele em humildade e arrependimento. Finalmente, o salmo se expande da súplica pessoal para uma oração pela comunidade e pela nação, nos versículos 18 e 19. Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. A restauração pessoal de Davi está ligada à restauração e ao bem-estar de sua cidade e de seu povo. Um líder perdoado e renovado pode governar com justiça, e a retidão de seu coração pode abençoar toda a comunidade. Somente quando há retidão, pessoal e coletiva, é que os sacrifícios rituais se tornam sacrifícios de justiça, ou seja, ofertas que são aceitáveis e agradáveis a Deus. A ordem aqui é crucial. Primeiro o coração quebrantado, depois a restauração da comunidade, e só então os rituais adquirem seu verdadeiro significado e valor. Conclusão e relevância. Duradoura. O Salmo 51 é uma obra-prima de confissão e esperança. Ele nos ensina que o pecado é primariamente contra Deus, que a misericórdia divina é vasta e que a verdadeira purificação exige uma transformação interior radical, uma nova criação do coração pelo Espírito Santo. Ele revela que Deus não se agrada de meros rituais, mas de um espírito humilde e arrependido. A experiência pessoal de arrependimento e perdão não é um fim em si mesma, mas uma plataforma para testemunhar a outros e para a restauração da comunidade. Este salmo continua a ser uma fonte de conforto e um guia para milhões de pessoas em todo o mundo. Ele nos lembra que, não importa a profundidade do nosso pecado, a porta da misericórdia de Deus está sempre aberta para aqueles que se achegam a Ele com um coração quebrantado e contrito. A mensagem de que a alegria da salvação pode ser restaurada e que um espírito voluntário pode ser concedido inspira a busca contínua por uma vida alinhada com a vontade divina.
O Salmo 51 é, portanto, um lembrete eterno da graça redentora de Deus e do poder transformador do verdadeiro arrependimento.